Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, capitaneada pelo nosso querido Allan Kardec, ó, o Kardecinho aqui, como sempre, tá sempre do meu lado, olhando para mim. Isso eu falo besteira. E eu falo muita besteira, portanto ele fica impassível, como se fosse uma estátua. E é. Vamos continuar o estudo aqui do capítulo 5º da segunda parte, que traz o relato de suicidas. Por que se mataram, o que aconteceu depois, o que aconteceu no momento da sua morte. E hoje nós vamos estudar um que tem por título Um Ateu. Vamos ver lá no texto. O senhor JBD era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Ao que ele responde na sua evocação... Sofro, sou um réprobo. A evocação é: fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. Dá até para entender, né? Você tem você se matou e aí tem alguém querendo perguntar para você as coisas, ele já está sofrendo pelo suicídio e tem alguém perguntando sobre como é que foi isso. Claro que é penoso, né? A vossa morte foi voluntária? Ao que ele responde: sim, voluntária. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. E aí o pessoal que estava fazendo a vocação diz: tende calma que todos nós pediremos a Deus por vós. Sou forçado a crer nesse Deus. Olha que coisa maluca. O cara era ateu e depois de morto vem com essa constatação: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? Tédio de uma vida sem esperança. Aí que tá, vida materialista. Materialista, sem um propósito maior a não ser ganhar dinheiro. E quantos a gente conhece? Quantos de nós vive essa vida materialista que o propósito é ganhar dinheiro? Para quê? Para gastar depois quando ficar doente, trabalhando tanto para ganhar dinheiro e morrer muito antes da hora do que deveria, né? O comentário do Kardec. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, procura-se então fugir a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Portanto, a falta de esperança, o mundo materialista, olha, morreu, não tem mais nada, obviamente eu não conseguiria suportar. Não acredito, eu sou um ateu bíblico, eu não acredito naquele Deus bíblico. Para isso tem um nome, chama-se eu não tenho religião, já que espiritismo não é religião, eu não tenho religião, eu sou deísta, que acredita na inteligência suprema do universo, que acredita que há vida após a vida, mas necessariamente não tenho uma religião. Não sou ateu, porque sei que existe Deus, não aquele Deus bipolar da Bíblia, mas um Deus inteligência suprema, criadora de tudo, né? E as perguntas continuam. Quisestes escapar às dificuldades da vida, adiantastes alguma coisa? Você agora é mais feliz? Porque não existe o nada. Então, a esperança de quem é materialista é que, especialmente, chega num absurdo, né, de não aguentar esse não propósito, essa não esperança de nada, o assustador é se matar ou morrer e perceber que a vida continua.
Esse é o show de horror para um materialista, né? A resposta aqui, por que não existe o nada? Olha só, a revolta é, poxa, eu achei que não existisse o nada. Seria melhor se não existisse nada depois da vida, porque eu estou agora frente a frente com as consequências das minhas escolhas. Tende bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Então, já não basta o tormento, né, do suicídio que fica ecoando no espírito, a ação se repetindo, que traz um sofrimento danado, ainda por cima ter que admitir que estava inteiramente errado sobre não existir vida depois da vida. Então, esse sofrimento moral é até maior do que o sofrimento do suicídio ainda. E a pergunta, de onde é que vinham essas ideias materialistas que você tinha? Em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza. E assim foi que me suicidei. Olha que interessante, olha a explicação. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim, sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Entendeu? A pergunta é bem interessante, mas como é que todo mundo passa pela vida espiritual antes dessa encarnação? Eu, você, todo mundo passou. Como é que a gente não traz nenhuma intuição? Pois é, depende de quem fomos e o que fizemos. Se o que fizemos não é muito bonito, a gente vai tentar se convencer que não existe nada depois dessa vida, até mesmo para não ter punição ou consequência daquilo que fizemos. Entende como é lógico isso? Muito mais lógico, né? E a pergunta continua. Quando vos afogastes... ele se matou afogado. Que ideias tinha das consequências? Que reflexões fez neste momento? Nenhuma, pois tudo era um nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Eita, estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Tudo isto muito me atormenta. Convencido, na verdade, ele está em choque, né? Absorvendo tudo isso. Você voltou a ver o seu irmão? Ou não? E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Você se incomodaria da presença do vosso irmão, que poderíamos até atrair para junto de vós? Não o façais, que o não mereço. Vergonha, né? Por que você se opõe? Porque ele também não é feliz. Uia, receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para você. Não, mais tarde. Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quer que lhe digamos algo a respeito? Ou os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Tá vendo? Ele mesmo está dizendo, avise os meus amigos que também não acreditam em nada depois da morte, que é bom começar a acreditar porque estou sofrendo muito por isso. É bem interessante, né? Evocação de um irmão do procedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Então vamos lá. Um irmão deste senhor que se suicidou, este irmão morreu antes e também era ateu, mas não se suicidou. Então, depois da evocação, ele responde: Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Você já percebe que ele não tem o desespero e nem a revolta daquele que se suicidou. Ele já está dizendo,
Eu quero ajudar aí, eu quero ser útil para acordar as pessoas que acham que não existe nada depois do desencarne, né? Vós e o vosso irmão que acabamos de evocar, vocês se veem reciprocamente? Não, ele me foge. Ué, mas como é que funciona isso na vida espiritual? Olha a explicação do Kardec. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e flui dos ambientes. A providência, porém, qual mãe, por todos os seus filhos vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. É uma explicação para dizer que no mundo espiritual a gente pode se esconder dos nossos iguais, não dos espíritos superiores, né? Por uma questão de densidade do perispírito. Então isso é bem claro. Estás mais calmo do que o vosso irmão, eles continuam. Você pode nos dar uma descrição mais precisa dos seus sofrimentos? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro. Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre a de todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se aposa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Olha que interessante. Então quem está falando isso é um ateu dizendo que a dor principal, o sofrimento principal é como é que eu não acreditei neste Deus bondoso, né? Claro que é um processo. A gente vê que o que se suicidou ainda está na revolta, na humilhação. Mas vamos treinar a partir de agora. A gente faz escolhas e nessas escolhas há erros. Quando a gente erra, se perdoe, admita que errou e se abra novamente. Vamos treinar para no mundo espiritual a gente não ficar com arrependimento que vai durar 10, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Para que isso? Se eu fiz uma escolha errada, seja onde for, no meu trabalho, no meu relacionamento, no político que eu votei, etc e tal, e você percebeu que está errado, admita e está tudo certo. A gente erra, bate cabeça, erra e começa tudo outra vez. Se não a gente ficar com esse turrão, esse orgulho, o que eu sinto deste espírito, por exemplo, é que ele teve que superar. O que ele mais sofreu foi o amor próprio, o próprio orgulho, em não admitir que estava errado, né? Se trata disso. Ok, acreditou que não existia nada, perdeu um precioso tempo, beleza. Tem vida depois da vida? Beleza. Então, bola para frente. Vai ficar se lamentando, vai ficar se humilhando, vai ficar se condenando. Olha, eu errei, mas a partir de agora eu sei que tem e vou trabalhar para que na próxima encarnação eu possa ser uma pessoa que acredite no algo mais, né? Então, é isso. Errou, bola para frente. Não tem problema, não tem culpa nisso. Errou, tem consequência, depois bola para frente. A pergunta é, você quer falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Ele responde, de uns como dos outros. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia.
Ou seja, vai ser uma ajuda para esse irmão dele, né, o suicida, mas que tudo tem seu tempo. A prece nunca vai ser inútil. E observação do Kardec mais uma vez. Aquilo obrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento, comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. Então, gente, humildade, né? A gente vai treinando aqui, não fica esperando desencarnar para treinar, né, esse sentimento. Errou, beleza, humildade, admite e bola para frente. Transmitindo a resultante destas 2 evocações à pessoa que nos tinha pedido, tivemos dela a seguinte resposta. Não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemo-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida. Tanto mais quanto, durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas, da rúbrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornaram melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra, sobre todas, nos despertou atenção. Panaceia, sua frase predileta, a todo instante repetida. Mostrei essas 2 comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que o Sr. D. se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc., a fim de os convencer. Não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou. Quanto tempo esteve submergido? Em que lugar acharam o cadáver? Onde foi inumado? De que modo, se viu ou religiosamente, foi sepultado? Dignai-vos, caro senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc. Então você entendeu, né? Mesmo com todas essas respostas, quem acreditava em Deus percebeu, né, a similaridade. Aliás, essas e milhares de respostas que são muito coerentes, né, para quem nega o Espiritismo, estão aí as evidências, mas aí tem aqueles que não acreditam e queriam respostas mais específicas de certas coisas, como se os espíritos tivessem a obrigação de ficar falando tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e que não fossem pessoas, que fossem máquinas, né? A gente tem que reparar nisso. Eles vão falar se eles quiserem, quando quiserem. São pessoas. Não tem diferença nenhuma das pessoas aqui. Não é porque são espíritos vão ser obrigados a fazer alguma coisa. Reproduzimos essa carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo, já que os parentes lá que pediram a carta, receberam nossa comunicação, queria que se evocasse de novo perguntando detalhe para alimentar, para matar a curiosidade daqueles que não acreditavam. Então, a Sociedade Espírita responde assim. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito de vosso sogro são, incontestavelmente, ditadas por intenção louvável, qual há de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas.
Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente, por si mesmos, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas, é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcurso. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder a perguntas que podem por ele ser com a razão consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis. Entende? E ainda por cima que é um sofrimento exacerbado no primeiro, né, no caso do suicida, esse sofrimento impedia até que ele escrevia ao certo as coisas. Como é que ele vai ficar falando? Onde é que ele ficou? Ele se afogou aonde? Ficou quanto tempo submerso? Onde é que foi encontrado? E ele não estava perturbado naquele momento para poder narrar tudo o que aconteceu como se fosse uma pessoa assistindo um filme? Isso é conto da carochinha, né, gente? A gente precisa perceber o que está pedindo. Mas a comunicação continua aqui, lembrando, da Sociedade Espírita de Paris para a pessoa que fez a evocação. A isto acrescentarei que a perturbação e sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente, que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas, e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já preestabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente, com os próprios olhos, e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. 2 palavras ainda. Quanto ao pedido que me fizestes de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento, os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso, ainda, que encontrem um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhes seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias nem sempre se pode responder, importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. Lembrando, para você que estuda aqui comigo o Espiritismo, você sabe que o Espiritismo não é uma ciência exata, no sentido de que, eu vou fazer uma experiência com a água e em certa temperatura a água vai evaporar. O Espiritismo não é assim porque a gente está lidando com pessoas. Qual a exatidão que você consegue? Se nem pesquisa que a gente faz aqui, uma pesquisa de intenção de voto para política, por exemplo, tem uma margem de erro e dependendo de como é feito, essa margem é bem grande, porque e qual a garantia que essa pessoa vai votar mesmo em quem falou que vai votar? Ou seja, nós temos aí inúmeras variáveis. Como é que a gente vai querer que um espírito que precisa de um médium específico e que consiga se comunicar, esteja num nível que não esteja perturbado, etc. Tá vendo o tanto de variáveis, o tanto de problemão? E quem não se convence com o óbvio, a letra, o jeito de falar, até palavra que falava, o espírito pode aparecer na cara da pessoa, né? Parece São Tomé, né? Que não acreditava que Jesus estava lá, até Jesus falar assim, bota o dedo aqui na minha ferida, pra você acreditar, ver para crer, né? Tem gente que nem vendo acredita. Então, ok, tem o direito, não vai acreditar, beleza, mas não tem o direito de inutilizar todo esse conhecimento. Maravilha? No próximo episódio nós continuaremos lendo aqui os relatos dos suicidas, no caso de um homem chamado Felician. Eu te espero como sempre, obrigado por ter estudado comigo até aqui. Até o próximo episódio. Tchau!